Devocional Diário, série Não Despreze o Chamado de Deus, primeiro episódio. Meu irmão e minha irmã, quero convidá-los para maratonarmos uma nova série de devocionais diários aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Começo contigo aqui hoje, essa série de 7 episódios, onde vamos falar sobre não desprezarmos a nossa vocação, o nosso chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre qual a sua vocação. Lembrando que quando meditamos, estudamos, lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E quando oramos, nós falamos com o Senhor, de modo a orar e estudar a palavra nos proporciona uma comunicação completa com o Pai. E isso gera crescimento, amadurecimento, fortalecimento, edificação. Isso nos possibilita exercermos uma espiritualidade saudável, claro que baseados numa boa, perfeita, correta compreensão das Escrituras, sem nenhuma distorção. E é o que temos praticado diariamente aqui nesse canal. Convido você então a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse conteúdo, se inscrever no nosso canal e juntos, até o 7º episódio, vamos crescer no entendimento daquilo que não podemos desprezar, o chamado de Deus. Quero convidá-lo então para nesse primeiro episódio, onde vamos falar sobre qual a sua vocação, quero convidá-la a abrir comigo a palavra de Deus no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz: 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Meu irmão e minha irmã, quero convidá-los para refletirmos nesse primeiro episódio sobre qual a sua vocação. Aliás, você já sabe qual é a sua vocação? Antes disso, você sabe o que significa, o que é vocação? A palavra vocação vem do vocation. É um vocativo, ou o ato de chamar. A palavra vocação significa ato de convidar, ato de eleger. Portanto, vocação é chamado. Qual a sua vocação, minha irmã e meu irmão? Para que você foi convidado, eleito? Para o que você foi chamado? Na Bíblia essa palavra aparece mais de 720 vezes. E esse texto que lemos de 2 Timóteo 1,9 fala, dá conta de quem nos chamou. O próprio Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Então entenda a importância, a relevância do seu chamado. Porque não se trata de uma missão que o seu chefe terreno determinou que você fizesse, que o diretor da tua organização, que o seu patrão, que o seu professor, o seu pai ou a sua mãe. Não que esse tipo de chamado não seja importante, aliás, cumpra, viu? Obediência é uma virtude preciosa. Mas estamos falando aqui de um chamado maior, de uma eleição maior, de um convite que você não tem o direito, não pode recusar, que é o chamado de Deus para a sua vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 26 ao 31, mostra que não depende da sabedoria humana cumprir o nosso chamado. Isso não é para alguns poucos privilegiados. Isso é para aqueles e a todos a quem Deus chamou, conferiu uma tarefa. Também, se aprofundarmos um pouco mais esse assunto, e pensando no texto de Mateus, capítulo 4, no 18 ao 19, quando trata da famosa parábola dos dons e talentos, nós podemos estudar e relembrar que os dons vêm do Espírito Santo e são as capacitações
para que eu e você sejamos poderosos, super-heróis. Não, mas para que a gente cumpra o nosso chamado. É o aparelhamento de Deus, a capacitação do Senhor, para que a gente consiga, de uma maneira sobrenatural, com os dons do Espírito, atender a esse chamado, a essa vocação, a esse convite. Também a gente vê a diferença entre dons e talentos. Os talentos remetem às coisas naturais, à herança, à formação, ao ambiente, à história, aquilo que aprendemos, aquilo que vimos, aonde fomos talhados, forjados. Então os dons e os talentos já remetem, já nos apontam qual o nosso chamado. Aquilo que você traz naturalmente é aquilo que vem do Espírito Santo. Por aí você também já consegue responder essa pergunta: qual o seu chamado? Pense naquele que tem a habilidade de comunicar. Será que ele não é um evangelista? Ou aquele que gosta do ensino? Será que é um professor, um bom professor, tem essa formação, essa condição, está nesse ambiente? Será que não é um mestre? E por aí vai. A Bíblia ainda fala lá em Efésios 1,18 qual a esperança da nossa vocação. E eu ressalto que se você cumpre o teu chamado para o qual você foi eleito, você está atendendo aquilo que foi a escolha de Deus para a sua vida. E a contrapartida disso é muito forte, porque se você renuncia àquilo para o qual Deus te elegeu, renunciando ao seu chamado, isso pode representar uma grande frustração em Deus com relação à sua vida. Ainda o texto de 2 Pedro 1, do 10 a 11, fala sobre a importância de cumprirmos a nossa vocação. Porque o texto diz que se a gente cumpre a nossa vocação, nunca, jamais tropeçaremos. O nunca diz respeito ao passado e o jamais o futuro. Então é uma obediência hoje que resolve o meu passado e garante um futuro, porque jamais eu tropeçarei. E fazendo isso me será concedida amplamente a entrada nos céus. Portanto, você quer garantias de entrar na vida eterna, quer uma garantia ampla, cumpre o teu chamado. A Bíblia diz que nós somos eleitos por Deus para cumprir um chamado. Se você renuncia, você está frustrando o próprio Deus. Imagine se nas próximas eleições, meu irmão e minha irmã, você vota num candidato para presidente da República, ou governador do teu estado, ou prefeito do teu município, ou um deputado, um senador, um cargo executivo ou judiciário, a quem você deposita a tua confiança, a tua esperança. Você o elege para, e ele assume, e de repente, passado pouquinho tempo, ele renuncia. Quanta frustração. Pense que você também pode estar cometendo o mesmo ato, a mesma decepção para quem te elegeu, para quem te chamou. O texto de 1 Coríntios capítulo 7, 20 fala para cada um ficar na vocação que foi chamado. Portanto, cada um tem a sua vocação. É algo específico, artesanal, particular. Nós poderemos falar muito ainda sobre esse tema, mas sobretudo eu quero te dizer que nós não vamos ser felizes se apenas nós tivermos tudo aquilo que nós queremos, coisas, objetos, carros, bens, joias, tudo aquilo que a gente precisa, deseja, trabalha. Isso pode até trazer algum nível de satisfação. Também eu quero te dizer que talvez você não... Aliás, certamente nós não seremos felizes apenas indo a lugares legais, estando em lugares legais, vendo, sendo vistos, viajando, aproveitando. E eu não falo dos prazeres levianos, impróprios, eu digo de coisas legítimas. Posso dizer ainda que nós não seremos felizes apenas com conhecimento intelectual, cultura, status, reconhecimento e fama. Isso tem a sua limitação na satisfação que pode proporcionar a alguém. Assim como também nós não seremos felizes com simplesmente, unicamente com a realização profissional, financeira, familiar. Tudo isso é bom, é bênção, é legítimo, é agradável. Se vier de Deus, melhor ainda. Mas eu quero te garantir que nós seremos felizes quando estivermos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. E eu acrescentaria ainda que a única razão pela qual estamos vivos é para cumprir o nosso chamado. Senão, meu irmão e minha irmã, Deus já teria nos recolhido dessa existência, nós já teríamos ido embora. Porque, de outra maneira, qual o sentido dessa vida? Porém,
em meio nessa breve introdução, nesse passeio rápido sobre o tema vocação, eu gostaria de te chamar a atenção àquilo que dá nome a essa série. E é sobre o que vamos falar nos próximos capítulos, que é o perigo de não cumprirmos o nosso chamado. Aliás, não só isso, mas o que acontece, o que pode acontecer quando nós não cumprimos a nossa vocação, quando nós desprezamos o chamado de Deus para a nossa vida. Eu encontro você amanhã no segundo episódio dessa série, Não Despreze o Chamado de Deus. Até lá, Deus te abençoe.